Veja agora no Jornal Breve. Paulo Marinho diz ter elementos que comprovam relatos sobre suposto vazamento na PF a Flávio. Collor pede desculpas por confisco na poupança após 30 anos. Teste em humanos de vacina contra coronavírus tem resultados positivos preliminares, diz pesquisa. Vamos às notícias. Paulo Marinho diz ter elementos que comprovam relatos sobre suposto vazamento da PF a Flávio. O empresário Paulo Marinho disse ao blog da jornalista Andréa Sadi, nesta segunda-feira, que tem elementos que comprovam seu relato feito ao jornal Folha de São Paulo a respeito do suposto vazamento da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro sobre a operação de 2018 que mirou Fabrício Queiroz. Tenho provas, tenho elementos que comprovam o relato que eu fiz. Já adianto que tudo que eu falei vou repetir durante o depoimento à Polícia Federal, rigorosamente igual, disse ele ao blog. Ele não quis adiantar que provas seriam essas. Marinho pediu pessoalmente ao governador do Rio, Wilson Witzel, proteção policial e disse que já foi atendido. A Procuradoria-Geral da República pediu depoimento de Marinho no âmbito do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal e apura a interferência política de Bolsonaro na PF com base em acusações de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça. Em nota, Flávio Bolsonaro negou as acusações. O desespero de Paulo Marinho causa um pouco de pena. Preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão. Trocou a família Bolsonaro por Dória e Witzel. Parece ter sido tomado pela ambição. É fácil entender esse tipo de ataque ao lembrar que ele tem interesse em me prejudicar, já que seria meu substituto no Senado. Ele sabe que jamais teria condições de ganhar nas urnas e tenta no tapetão. E por que somente agora inventa isso, às vésperas das eleições municipais, em que ele se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio, e não à época em que ele diz terem acontecido os fatos, 2 anos atrás? Sobre as histórias, não passam de invenção e alguém desesperado e sem votos. Collor pede desculpas por confisco da poupança após 30 anos. O ex-presidente Fernando Collor de Mello pediu perdão nesta segunda-feira pelo confisco de saldos de cadernetas de poupança e contas correntes em março de 1990. Pelo Twitter, o agora senador disse que acreditou que as medidas fiscais poderiam conter a inflação. O pedido de desculpas acontece mais de 30 anos após o anúncio do Plano Collor 1, em 16 de março de 90. Acreditei que aquelas medidas radicais eram o caminho certo. Infelizmente errei. Gostaria de pedir perdão a todas aquelas pessoas que foram prejudicadas pelo bloqueio dos ativos, escreveu. Collor disse que o objetivo central de sua equipe era conter a hiperinflação de 80% ao mês e que não via alternativa viável na época. A situação econômica do país, segundo ele, prejudicava os mais pobres e as pessoas estavam morrendo de fome. Era uma decisão dificílima, mas eu resolvi assumir o risco. Sabia que arriscava ali perder a minha popularidade e até mesmo a presidência, diz a publicação. Quisemos muito acertar. Nosso objetivo sempre foi o bem do Brasil e dos brasileiros. Nas últimas semanas, o ex-presidente tem reforçado sua presença nas redes sociais e abriu espaço para internautas enviarem perguntas. Respondo toda e qualquer questão, mas o volume está muito grande e vou aos poucos. Teste em humanos de vacina contra coronavírus tem resultados positivos preliminares, diz empresa. A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda ter obtido resultados positivos preliminares na fase inicial de ensaios clínicos de sua vacina contra o novo coronavírus. Os testes foram feitos em um pequeno número de voluntários. Segundo a empresa, a vacina produziu resposta imune em 8 pacientes que a receberam, afirmou a agência de notícias France Press.
Atualmente, 118 vacinas contra o coronavírus sendo desenvolvidas de acordo com o balanço da sexta-feira da OMS. Entre elas, 8 estão em fase clínica, entre elas a da empresa Moderna e 110 em fase pré-clínica. No Brasil, começam nesta semana os testes de vacina em animais feitos pelo INCOR. Isso sugere que, embora não seja a prova final, a vacina desencadeia uma resposta imune. Para a empresa, a vacina tem potencial para prevenir o Covid-19. O estudo clínico é realizado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, onde o governo investiu 500 milhões de dólares para essa potencial vacina. Durante os testes, os pacientes receberam 3 doses diferentes da vacina. A fase 3, testando mais pessoas, começará em julho, acrescentou a farmacêutica. A vacinação contra o coronavírus é uma prioridade global para acabar com a pandemia que deixou mais de 315.270 mortes em todo o mundo e pelo menos 4,7 milhões de casos confirmados. Na sexta-feira passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar ter uma vacina contra o coronavírus até o final do ano. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.